Ora e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje vamos fazer um test drive diferente, porque vamos fazer um test drive fora do país. É a primeira vez que isto vai acontecer, nós tivemos de férias, portanto o canal esteve assim um bocadinho mais parado e agora vamos voltar a férias, mas para fazer um test drive de um carro especial. E o nosso test drive começa precisamente a carregar o carro e estamos a carregar o carro para irmos até ao aeroporto de Lisboa. Estamos aqui num posto da Ionity em Leiria, vamos carregar aqui um bocadinho, depois vamos para o aeroporto, apanhar o avião, eu já vos digo para onde. Até já. E nada melhor do que chegar a Amsterdão para fazer um teste a um carro. E o teste não vai ser em Amsterdão, mas vai ser aqui perto. E que carro é que nos vai levar ao hotel? Um Tesla Model Y. Aqui também não era difícil ser um elétrico, porque 90% dos táxis que estavam ali na paragem eram carros elétricos, portanto. Mas estamos a gostar deste Y. Já agora é um long range, bela máquina. Ora, e o prometido é devido. Acabámos de chegar aqui ao Westfield Mall of the Netherlands, ali. E é onde está o Experience Center da Xpeng. E nós vamos ver agora o carro. Vamos ver se conseguimos fazer um test drive. A partir assim foi-nos garantido que sim. Conseguimos o P7 e o P5 e vamos nos divertir um bocadinho e depois trazemos aqui toda a experiência que tivemos neste test drive, conhecer o carro. Vamos mostrar um bocadinho. Estou curioso para ver o que é que estas marcas chinesas têm para nos oferecer. E chegámos aqui à loja da Xpeng, que está ali atrás de mim, e é engraçado como estamos no meio do centro comercial. E isto é um conceito tipo as lojas de tecnologia. Nós agora já não temos uma loja de carros numa zona industrial, não. Agora temos uma loja de carros no meio de um centro comercial. E logo na entrada temos aqui o belíssimo P7, temos ali a versão Wing e lá ao fundo temos o P5. O P7, para mim, é o carro mais interessante da Xpeng. E será com este carro que eles vão entrar no mercado holandês e depois provavelmente em todo o mercado europeu. Ele está aqui à carga. Temos aqui a versão Performance. E temos uns travões Brembo. Que é, como eu já disse algumas vezes, um dos problemas que eu vejo no Tesla. É que acelera muito, mas não trava assim tão bem. Tem essa dificuldade, portanto que há gente a fazer alterações nos travões de Tesla. Aqui acho que não vamos ter essa necessidade, vamos experimentar o carro daqui a bocadinho e vamos experimentar a versão Wing, com as portas colando. Vamos ver como é que corre a travagem. Aqui na traseira, a traseira é muito bonita, para mim é o elemento mais bonito de todo o carro. Temos aqui a indicação P7 Performance, a traseira é muito bonita com esta luz contínua. E toda a lateral do carro é muito bonita. Eu confesso que até gosto mais desta versão do que da versão Wing. A versão Wing é mais espalhafatosa e mais limitada. Pode ser interessante por isso, mas a nível de usabilidade no dia a dia, esta é mais interessante. Os puxadores das portas são, como já vimos noutras marcas, eles estão à face, nós carregamos para abrir. E a experiência que temos ao entrar para este carro é absolutamente espantosa. Não só pela qualidade dos materiais, temos um banquinho com zonas de arrumação, aqui a dizer Xpeng. O sistema de áudio, que é um opcional que eu teria que pôr no carro, porque temos colunas nos apoios de cabeça e toda esta experiência, todo este tablier. O carro está muito bem conseguido, sem dúvida nenhuma. E vejam o espaço que temos atrás. Este banco está na minha posição à frente, portanto, vejam o espaço que temos atrás. Teto panorâmico, também já é uma coisa bastante habitual. E aqui atrás temos um bom apoio de braços, com esta pelezinha perfurada, ventilada. Se não soubéssemos que estávamos perante uma marca chinesa,
Eu gostava que alguém desafiasse a dizer que isto é qualidade chinesa, porque não é. Ou pelo menos aquela qualidade que as pessoas, aquela conotação que as pessoas dão ao material chinês. Não. As coisas boas também são feitas na China. É tudo uma questão de controle de qualidade. E este carro tem muita qualidade, pelo que eu já percebi. Não sei a nível de condução, mas a nível dos equipamentos que tem e dos produtos que serviram para a base da sua construção, não tenho dúvidas nenhumas. Nós olhamos para esta porta, que eu vou mostrar. Esta portinha aqui, a madeira. Este friso em LED que pode ser alterado à cor. Estes pospontados nos bancos. Aqui mais uma coluna do sistema Dina Audio, portanto temos N colunas espalhadas pelo carro. As que mais me espantam são as que estão aqui no apoio. Quando formos ver a frente já vos mostro melhor. Mas o carro está absolutamente espantoso. Preocupa-me durante a condução que este vidrinho de trás, que é bonito e que torna esta versão quase como um coupé, que possa ter uma visibilidade mais reduzida. Vamos ver como é que na condução isto corre. Aqui na parte da frente temos o controle de todo o carro. E apesar de no P5 eu gostar mais da disposição do dashboard do P5, que temos um monitor central à Tesla Model S, portanto é uma coisa que eu também estou mais habituado e portanto é normal que goste mais. Este, confesso que se calhar a nível de usabilidade é melhor. Não temos que desviar tanto o olhar para baixo para ver o monitor, porque está mesmo ali ao lado do monitor do condutor. Ou seja, nós temos aqui o nosso volante, cortado em baixo, como já estamos habituados a ver, um volante muito interessante. Tem ali uma camarazinha, cada vez mais vamos vendo isto, que é para monitorizar o condutor e a atenção do condutor. Ele está a carregar, ainda não chegou ali àquele tracinho dos, creio eu, 90%, mas já vamos ver, e estamos com uma autonomia de 407 estimada, portanto estaremos muito acima daquilo que nós consideramos. Isto é um carro com 700 km no ciclo NETS, mas acredito que em ciclo WLTP isso muda para os 500 e qualquer coisa, e na realidade 430, 440. Estamos a falar do performance, o long range, o super long range terá mais, tem mais. Depois temos aqui o dashboard, bastante intuitivo. Temos os modos de condução, o Standard, o Sport, o Eco. Cada vez que colocamos no modo de condução ele faz este barulhinho. Oh. Depois temos aqui os controlos rápidos, porta de carregamento, para abrir a mala, para recolher os espelhos, as janelas e os bancos. Bancos estes que podemos mudar nestas configurações todas. Podemos selecionar o tipo de ajuste que queremos à parte de baixo das nossas pernas e à parte das costas, quer para o condutor, quer para o passageiro. Depois temos aqui os controlos mais avançados, onde podemos selecionar a cor ambiente que damos aqui às nossas luzes LED. Portanto, vamos pôr isto a vermelho, para ficar mais sporty. O X-Pilot são todas as ajudas à condução que temos, portanto temos o aviso que vamos bater ao carro da frente, aqui o ângulo morto, o aviso quando vamos abrir uma porta, pode vir alguém, isto é muito interessante. Temos aqui as linhas, portanto, para que nos diz se estamos a passar as linhas ou não. Aqui o aviso de colisão traseira e aqui o aviso de tráfego a passar, quando estamos a sair, por exemplo, de um estacionamento. Depois temos o Park Assistant, que é dos melhores que já experimentámos. E temos depois toda a parte de assistências à condução, seja o manter na faixa, seja o fazer as ultrapassagens. Antes, isto é para pouparmos um bocadinho mais de bateria. Depois temos aqui várias definições do carro e, como veem, o processador é super rápido e cada vez mais temos falado de processadores nos carros. É o que é, não há nada a fazer. Os carros cada vez mais são computadores com rodas. E temos a travagem regenerativa e a condução só com um pedal, que nós podemos aqui ativar, eu não vou carregar agora, que nos faz que a regeneração seja maior e, portanto, basicamente nós para fazer desacelerações só precisamos de usar um pedal.
Portanto, com isto, estamos da parte do software para já. A nível de espaços de arrumação, bem, este carro não lhe faltam. Nem cada uma das portas tem estes grandes depósitos, já nem são espaços de arrumação, são depósitos. Temos um porta-luvas normal, bem embutido ali. Não há controles de climatização, não há nada. Tirando os botões do volante, está tudo centrado naquele monitor. E os botões do volante também são touch, certo? E depois temos aqui o porta-copos, o carregador de indução aqui atrás. Aqui também temos mais, isto é quase um frigorífico, mais um espaço enorme com as tomadinhas e com o isqueiro. E estes bancos que eu vou mostrar, que têm uma qualidade. Quer ao toque, o material ao toque é muito bom. E depois aqui, o do condutor com as saídas para as colunas do sistema Dinaudi. Aqui nas definições, nas apps, temos o Spotify, temos a música, temos a conexão com o nosso telemóvel, temos a parte da energia, onde vamos ver efetivamente, ele está com o limite a 88% e está lá quase a chegar e tem 407 km. Façam as contas para quanto seria a 100%. Temos aqui a câmara. Eu gosto muito da câmara, porque podemos gravar e fotografar enquanto conduzimos, inclusivamente. Basta selecionar aqui se queremos gravar um vídeo ou se queremos tirar uma fotografia e podemos tirar uma fotografia ao que estamos a ver. E automaticamente ele tira a fotografia. Podemos ver as várias câmaras que o carro tem e tirar as fotografias que entendemos. Isto é porreiro, sem dúvida nenhuma. Voltamos. Temos aqui as características do nosso veículo, onde estávamos há bocadinho. Depois podemos voltar. Temos os settings. Isto é um computador. E temos aqui os driving habits, que é aquilo que nós usamos mais vezes. Ou seja, são os parâmetros de cada um dos condutores e podemos ter estes condutores todos inseridos e chegamos aqui e ele automaticamente muda tudo isto que aqui está, os bancos, os espelhos, os alertas e os sons, o tipo de letra inclusivamente, como ficam os limpa-parabrisas, as luzes e todos os atalhos que nós programamos para aqui. E depois temos este GPS de generosíssimas dimensões. Ou seja, concluindo, temos um carro extraordinário. Esta versão Performance, que é a versão mais cara, a versão mais equipada, vai custar por volta dos 64.000 euros já com IVA. Portanto, estamos a falar de um preço perfeitamente aceitável para o que este carro tem para oferecer. Estamos a falar de 4.5 segundos Euro 6. Já me garantiram que será menos quando vier para a Europa, quando começarem a ser entregues na Europa. Estamos a falar de 430 cavalos de potência, bem aproveitados, para um carro de quase 2 toneladas, esta versão Performance. Portanto, um carro muito interessante, preço muito interessante para o que oferece. Portanto, vamos ter aí, se calhar, o de versão traseira, o Standard Range, vamos lhe chamar assim, abaixo dos 50.000 euros, que é um preço canhão, sem dúvida. Aqui tínhamos o P7 convencional e agora aqui temos a versão Wingler. O mesmo tipo de jantes, tudo igual, mas para abrir a porta da frente só temos que carregar no botão e ela automaticamente abre. E abre até ao cimo. Ok. O resto das portas exatamente iguais. Nós entramos, temos tudo exatamente igual no interior, que já tínhamos no outro carro também. Aqui vamos poder ver melhor o encosto de cabeça com os furinhos por onde sai o sistema de som. Aqui temos o sistema Dinaudi. Estas colunazinhas levantam, mas para isso temos que ter aqui uma música selecionada, eu não sei como é que se faz. Temos aqui as grelhas de ventilação, por onde sai a ventilação, que é toda ela coordenada através do monitor. Aqui também podemos ver uma coisa que eu não mostrei no outro, que são os manipulos para selecionar as marchas.
De resto, tudo igual. Para fechar a porta, não a vamos empurrar, obviamente. Se temos um botão para abrir, também vamos ter um botão para a fechar. Carregamos e ela fecha. Uma coisa interessante é este sensor. Exatamente igual aos sensores de estacionamento que nós vemos na frente e nas traseiras do carro, na porta serve para ela não bater em lado nenhum quando está a abrir automaticamente. Jogada inteligente, hein? E aqui mais ao lado, depois da versão Wing, temos o P5, que já nos disseram que provavelmente não virá para a Europa. O que é pena. O carro é interessante, é grande. Não, para mim, esteticamente, não é tão bonito quanto o P7. O que eles estão aqui a fazer na Holanda, e é o que eles querem fazer um bocadinho pelos países todos, é antes de começar a vender os carros, e esta loja abriu em março só, antes de começar a vender os carros, eles querem é ver o que é que as pessoas, sentir as necessidades das pessoas, porque com isso eles depois vão adaptar aquilo que vão introduzir no mercado. Isto é interessante, eles não estão interessados somente em vender carros compulsivamente, não é? Eles primeiro querem saber o que é que o mercado quer para saber o que é que vão introduzir. Muito bem. Acho que nesse aspecto a Xpeng está de parabéns. Quanto aos carros, vamos testá-los, ainda não os testamos, mas prometem muito. Mecanicamente os carros estão muito interessantes, a nível de software fabulosos. Tivemos a oportunidade de falar com a pessoa responsável pela parte mais de software e efetivamente cada vez mais não podemos tirar o software dos carros. O software é parte fundamental dos carros. E é onde as marcas têm investido mais nesse desenvolvimento e nas atualizações. E este carro, efetivamente, tem as atualizações over the air, ou seja, através do Wi-Fi. Nossa casa, estamos sossegadinhos em casa, o carro está estacionado e está a fazer atualizações. Já víamos isso na Tesla a funcionar muito bem, víamos noutras marcas premium a não funcionar assim tão bem. Pelos vistos, na Xpeng funciona muito bem também. Está no caminho certo, sem dúvida. Vamos ao test drive.